EBD. Vamos receber o Lucas aqui. Palmas. Bom dia, igreja. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Vir lá de Curitiba. Hoje me senti mais em casa, como o pastor Novaes falou. Confesso que o clima nublado e a chuvinha é algo que a gente convive os 365 dias do ano lá em Curitiba. E é muito bom. Mas tem sido um prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer estar ontem no Link Talk, estar à noite também na Arena. Tem sido uma experiência muito gostosa poder compartilhar do Evangelho com o corpo de Cristo que se reúne aqui na Batista Barão de Taquara. Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe a vida do pastor Novaes, pastor André, para que essa igreja continue proclamando o Evangelho de Jesus. Quero compartilhar com vocês, no tempo que eu tenho aqui com vocês, um pouco sobre igreja. Quando a gente fala de igreja, meus queridos, a gente pensa qual é a missão, qual é o propósito da igreja, e vou tentar ser bem sucinto aqui nessa parte inicial. Qual é o propósito da igreja? Para que a igreja serve? E são 3 funções principais, e não temos como fugir delas. A gente pode mudar um nome ou outro, mas não temos como fugir. São 3 missões, são 3 funções, 3 propósitos principais. A igreja ela deve adorar na relação dela com Deus. A igreja ela pratica edificação uns dos outros de forma mútua, e isso é para o público interno. É o que a gente está fazendo aqui hoje, de certa forma. Quando a gente pratica edificação, quando a gente compartilha a palavra dentro desse público interno, estamos praticando edificação mútua. E a igreja pratica a missão, que é com o seu público externo. A igreja leva as boas novas e pratica a graça e a misericórdia, a compaixão misericordiosa com aqueles que estão sofrendo, com as inúmeras situações calamitosas que nós vivemos aqui no nosso mundo. No entanto, apesar da igreja exercer essa missão, nós, como parte dessa igreja, temos algumas particularidades e algumas funções dentro desses propósitos de igreja. E acho que um dos grandes desafios é nós entendermos como que nós, como indivíduos, podemos nos encaixar para que a igreja cumpra com esse propósito. Como que nós podemos ser uma igreja relevante, sendo pessoas relevantes dentro dessa realidade de igreja? E dentro do Novo Testamento, a gente poderia ver vários modelos, vários exemplos, mas eu quero tratar aqui de um texto em específico com vocês e meditar nesse texto em particular, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, caso você queira abrir e acompanhar a leitura comigo. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse texto aqui, meus queridos, ele vem num interlúdio, no intervalo, entre 2 momentos muito marcantes do ministério de Jesus. Se nós irmos um pouco antes desse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso modelo, nossa referência de como devemos agir em santidade, de como devemos agir neste mundo. Jesus. Um pouco antes, então, dessa passagem aqui, Jesus está fazendo o quê, meus queridos? Está curando pessoas. Jesus está andando, curando pessoas. Jesus está expulsando demônios. Por onde passava, Jesus ou curava ou expulsava demônios. E enquanto não curava pessoas de doenças ou expulsava demônios, ele estava ou ensinando a mensagem do reino de Deus, ou sendo mais ousado ainda, perdoando pecados. É tudo isso que nós vemos um pouco antes deste parágrafo aqui. É tudo isso. Jesus está atuando de forma ativa, proclamadora, exercendo parte da sua missão como fundador, proclamador do reino de Deus, iniciador do reino de Deus, como Senhor desse reino de Deus. E logo depois, meus queridos, daí Jesus vem, ele dá esse parágrafo aqui para nós, e logo depois desse parágrafo, logo no final desse parágrafo aqui, a sequência, Jesus chama os seus discípulos e dá a eles algumas orientações.
dá a eles, obrigado, dá a ele algumas orientações, dá a eles alguns direcionamentos do que eles deviam ser para dar sequência ao seu trabalho. Porque Jesus chega a uma conclusão nessa ação de curar pessoas, expulsar demônios. É muita gente. É muita coisa a ser feita, são muitas pessoas. Jesus sozinho não consegue atender todas aquelas pessoas que estão ali. O texto que nós lemos diz que Jesus olhou a multidão e teve compaixão delas. E aí ele vem com a frase muito conhecida de nós: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há muita coisa a ser feita. Mas sozinho não tem como acontecer. E aí logo depois que ele fala essa frase, ele chama, dentre todos aqueles que o seguem, 12, que vão ser os mais chegados dele. Jesus tinha vários discípulos, meus irmãos, não são só os 12. Jesus possui vários discípulos. Mas desses vários discípulos que o acompanham, ele chama 12. Que vão ser os mais próximos dele, vão receber uma missão mais especial. Terão responsabilidades maiores. Há os outros discípulos ainda, mas esses 12 terão um chamado mais especial. Com isso, meus queridos, a gente percebe a dimensão do reino de Deus e a dimensão do que é ser igreja de uma forma muito ampla. O próprio Jesus reconhece que existe muita coisa a ser feita e que sozinho não tem como acontecer. Partindo desse texto aqui, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco como nós podemos ser, como igreja de Jesus Cristo, mais relevantes para dar conta do inúmero trabalho que nós temos a ser feito. Nós temos muito trabalho a fazer, meus irmãos. Muita coisa a ser feita. Mas como que nós podemos ser relevantes? Como nós podemos ser uma igreja que cumpre com o propósito da adoração, da edificação mútua e da missão? Como que nós podemos contribuir para sermos de fato relevantes? Alguns destaques dentro desse texto aqui que eu gostaria de refletir com os irmãos. Primeiramente, Jesus está se relacionando nas ruas. Jesus não está preso nos templos. Jesus não está restrito às 4 paredes de um templo. Tinha um templo lá. Todas as cidades em que Jesus ia, ou tinha um templo ou tinha uma sinagoga. E Jesus de vez em quando ia lá. Mas Jesus não ficava preso lá. Durante a semana, Jesus estava proclamando o reino de Deus nas ruas. Ele sai das sinagogas e ele vai até as casas das pessoas. Ele vai parando nas ruas e ele vai vendo indivíduos que estão sofrendo alguma necessidade e ele para e conversa com essas pessoas. Ontem nós mencionamos no Talks, como ele falou com o Mateus, o publicano. Ele estava lá passando, viu o Mateus lá na coletoria e falou: Mateus, para tudo aí e me segue. É assim, é na rua, é algo espontâneo. Ele olhou Pedro, André, Tiago e João lá no Lago da Galileia pescando e falou: para tudo aí, me sigam. Jesus não ficou esperando as pessoas virem até a ele dentro da sinagoga ou do templo, mas ele estava fora desses lugares, agindo, atuando, conversando, amando essas pessoas fora das 4 paredes do templo. E não é com algumas pessoas elitizadas, não. Jesus se relaciona com leprosos, um público que na lei judaica não poderia ser tocado por ninguém. Caso a pessoa tocasse, ela seria considerada impura. Ele está se relacionando com leprosos, cegos, paralíticos, endemoniados, mulheres. Naquele contexto, um homem se relacionar com mulheres não era algo muito comum, mas Jesus se relaciona com elas. Enfim, Jesus está falando com todas as pessoas comuns e pessoas que de alguma forma estão sofrendo algum tipo de opressão por parte da sociedade ou do mundo em que elas estão inseridas. E Jesus está lá se relacionando com essas pessoas. Jesus vai até as pessoas que precisam dele. Me chama a atenção lá em Mateus capítulo 8, versos 14 e 15, quando Jesus vai até a casa de Simão. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Me surpreende este texto, meus irmãos, porque a sogra de Pedro ela não tinha condições de ir até a sinagoga. Ela não tinha condições de se dirigir ao sacerdote. E Jesus não foi até a casa de Pedro para curar a sogra dele. Não foi essa a intenção, pelo menos não é isso que o texto diz.
Jesus foi até a casa de Pedro, e lá na casa de Pedro ele viu uma situação de opressão, uma situação de enfermidade, uma situação difícil que ele podia resolver, uma situação em que ele podia atuar, uma situação em que ele podia agir com um dos propósitos da igreja: compaixão, misericórdia. Olhou uma mulher doente e estendeu as mãos sobre aquela mulher e a curou. Jesus está nas ruas e está atento às ruas. Jesus está na sociedade e está atento à sociedade. Jesus não permanece recluso dentro de um templo. Jesus não se conformou em permanecer na zona de conforto de ficar pregando para judeus. Ele pregou para judeus, mas ele não ficou na zona de conforto de ficar ali com aquele público que conhece o Antigo Testamento e com quem ele poderia ter inúmeros debates intelectuais. Ele não quis ficar restrito a este lugar seguro, mas deu um salto de ousadia e foi, de fato, para os ambientes onde o discurso intelectual não faria tanto sentido. Meus queridos, eu sou professor de teologia, tenho mestrado em teologia. Eu convivo de segunda a sexta-feira com professores e estudantes de teologia. Eu convivo com livros de teologia com termos difíceis. Eu dou aula de teologia sistemática, são as doutrinas bíblicas e todo o processo de construção delas na história da igreja. O que tem de termo difícil, complicado, os irmãos não fazem ideia. O que tem de debate em sala de aula por coisas assim que a gente nem imagina que alguém discute um troço desses, vocês não fazem ideia. Só que todo esse discurso intelectual, quando a gente chega muitas vezes nas ruas, nas comunidades, não faz sentido. Quando eu estava liderando, hoje eu estou numa igreja local em Curitiba, num contexto um pouco diferente, mas quando eu e minha esposa estávamos em Joinville, nós congregávamos numa igreja, estávamos numa igreja que era a região periférica da cidade. Meus queridos, discutir doutrinas complexas não fazia sentido nenhum. As pessoas olhavam para nós e ficavam pensando, tá, e me serve de quê tudo isso que você está falando? Expiação, olha a palavra que a gente usa, expiação. Quem usa esse termo nos dias atuais? A expiação por substituição penal por causa da ira de Deus. Pelo amor de Deus, que sentido tem isso para aquele público que está nos ouvindo? Não estou dizendo que é importante não, meus queridos, não é isso. Mas talvez esse fosse um lugar de conforto para Jesus, tratar desses assuntos com os intelectuais e mestres da lei. No entanto, quando ele está lidando com a sogra de Pedro, todo esse contexto não faz nenhum sentido. Porque no final das contas, a linguagem que vai fazer sentido para aquela mulher é a linguagem do amor, da compaixão, do estender a mão e falar, eu estou aqui com você nesse momento de enfermidade. Eu estou aqui com você, Pedro, eu estou aqui com a tua esposa que estão vendo, né? Ela está vendo a sua mãe sofrer aí, eu estou junto com vocês aqui. E Jesus sai dessa zona de conforto, Jesus sai dessa redoma do templo, ele vai alcançar aqueles que precisam de fato dele. Até porque os intelectuais não estavam muito afim de ouvir Jesus, né? Foram poucos os intelectuais que quiseram ouvir Jesus. Nicodemos é um dos poucos que a gente vê nas Escrituras que quis parar para ouvir Jesus. Mas no Evangelho de Lucas a gente vê que os principais públicos que param para ouvir Jesus são aqueles que não estão preocupados com o debate intelectual, mas estão preocupados com a solução para o sofrimento que o pecado tem causado na vida deles. A iniciativa de sair da zona de conforto e ajudar o outro produz frutos que de fato agradam a Deus e cumprem com a missão da igreja. A ida de Jesus às pessoas também não foi com uma intenção sociopartidária. E isso é muito relevante no nosso contexto atual, meus queridos. Porque como a gente está vivendo um contexto de mistura de evangelho e política, é interessante a gente voltar para as Escrituras e ver que o nosso Jesus em nenhum momento se preocupou em quais vínculos partidários ele estava quando se aproximava das pessoas. Não tem direita e esquerda nos tempos de Jesus. O que tinha nos tempos de Jesus eram a favor de Roma ou contrários a Roma. Era isso que existia no tempo de Jesus. Favoráveis a César e os contrários a César. E Jesus em nenhum momento toma nenhum dos dois partidos. E é curioso porque Jesus tinha dentro da sua comitiva dos 12 um zelote que era totalmente contrário a César, num nível fanático, e um publicano Mateus, que era funcionário público que
recebia impostos para repassar para o César. Jesus tinha essas duas pessoas dentro do seu rol de discípulos. Em nenhum momento há conflitos político-partidários em Jesus. A sua intenção em se aproximar das pessoas não tinha uma justificativa política. Ele não foi pregar uma justiça social do ponto de vista civil. O texto deixa muito claro que ele ia para as ruas para ensinar, pregar e curar, cumprir a missão. Ele leva o evangelho, meus irmãos, que não tem vínculos partidários. Ele leva a misericórdia, que não tem vínculo partidário. Não importa a nossa posição política, o que importa, o que deve acontecer é termos misericórdia de quem está sofrendo as consequências do pecado e como igreja ajudar essas pessoas a sair dessa situação de miséria. Ajudar essas pessoas a saírem dessa situação de opressão que o pecado tem causado. Isso independente de posicionamentos políticos. Porque Jesus não tinha esses posicionamentos. O compromisso de Jesus era com a justiça que nasce do reino de Deus. Era essa justiça que norteia as práticas de Jesus. E a atitude de Jesus é um exemplo para os discípulos de hoje. A igreja é uma comunidade que reúne os filhos de Deus, salvos e remidos pelo sangue de Cristo. E essa igreja ela deve aprender a sair de dentro dos seus templos e ir para a comunidade que a circunda, levando esperança, levando um evangelho de boa nova, de salvação, àqueles que estão presos a doenças, ressentimentos, iras e tantos outros males que o pecado tem causado no nosso mundo. Esperando que essas pessoas possam reagir conforme aconteceu aqui no livro de Atos, quando Pedro diz no capítulo 3, verso 19 e 20, arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É isso que a igreja faz, é levar uma mensagem de compaixão, de misericórdia, para que as pessoas possam olhar, se arrepender dos seus pecados e pararem de sofrer essas consequências terríveis que o pecado lhes tem causado. E possam desfrutar da graça maravilhosa de Jesus, mesmo num mundo ainda dominado pelas consequências do pecado. É possível nesse mundo nós desfrutarmos da graça de Deus. E o papel da igreja é levar essa graça a essas pessoas. Segundo destaque que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é que Jesus ele tem compaixão dos outros. Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão, Jesus tem misericórdia das pessoas que ele observa. A palavra compaixão vem do latim compassio, que significa piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. Seria um sinônimo aí, talvez, de empatia, um sinônimo de misericórdia. Isso é o que seria compaixão. Jesus, ele se sente incomodado porque ele sente a dor do outro. Jesus olha aqueles pecadores e ele sente a dor deles, como se fosse a dor dele. Até porque, de fato, ele vai carregar as dores dessas pessoas depois na cruz. Jesus sente a dor que o pecado vem causando nas pessoas. Jesus, ao mesmo tempo que sente a dor, não permanece apenas sentindo a dor, mas incomodado com essa dor, ele sai e faz algo. Então ele é um inconformado, ele quer resolver o problema, visto que ele está sentindo a dor desse problema. É importante destacar isso, meus irmãos, porque a gente sente muitas vezes a dor, nós temos a empatia, nós temos a compaixão, mas o próximo passo é mais desafiador, né? Como resolver esse incômodo? Porque a gente pode correr o risco na sociedade que nós vivemos hoje, e acho que com as discussões de ontem deu para ampliar isso, a gente pode entender que existe o mal, existe a opressão, existe a dor e não fazer nada. E continuar sem fazer nada. A gente se acostuma a sentir a dor, mas não fazemos algo para resolver o problema da dor. Nós vemos o pecado, entendemos as consequências dele, mas podemos não fazer nada. Jesus não. Jesus é um inconformado com a situação maléfica deste mundo. E nessa inconformidade, ele vai. E também nessa inconformidade, ele vê uma multidão perdida como ovelhas sem pastor. Ovelha, meus queridos, vocês já devem ter ouvido isso dos pastores de vocês aqui, mas ovelha não é um animal muito inteligente. A ovelha é um animal bastante difícil, na verdade, de entender as coisas.
Tanto é que se uma ovelha está sendo conduzida sem o pastor, ela vai seguindo a ovelha da frente. Só que se a primeira ovelha não tem o pastor para orientar ela, ela vai seguindo e é capaz dela cair morro abaixo, porque isso acontece com ovelhas. E a outra ovelha que viu a amiga da frente cair, vai cair junto. E a ovelha de trás vai ir junto, e elas vão tudo se matando. A ovelha é um animal muito burro. Eu acho legal o quanto Cristo nos compara com ovelhas. Eu acho fascinante. Porque nós temos dificuldade, meus irmãos, nós temos dificuldade. A gente tem dificuldade de ouvir Cristo e obedecer os seus desígnios. Nós temos dificuldade de ouvir a mensagem do Evangelho e obedecê-la. Não é à toa que diariamente nós precisamos da graça de Jesus. Não é à toa que nós precisamos de um pastor. Jesus olhou aquela multidão como ovelha sem pastor, ou seja, tudo andando em círculo, seguindo uma a outra, esperando um precipício para cair. Seguindo sem direção. Seguindo a ovelha da frente, que está tão perdida quanto as demais. Só olhando a patinha e o rabinho da que está na frente. E vai seguindo, sem saber para onde ela está indo. É isso que Jesus vê. E ele sente compaixão. Agora, meus queridos, pela graça do Senhor, você está nesta igreja aqui, Jesus é seu pastor. Agora tem um monte de gente lá fora que está sem Jesus como pastor da vida deles. Imagine o estado dessas pessoas. Se nós, tendo Jesus, às vezes, caímos o precipício abaixo, você imagina quem nem Jesus tem. Olha o estado em que vivem essas pessoas, que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Nós, no momento de dor e sofrimento, temos um Jesus para quem correr. Agora imagine aquele que não tem Jesus, não tem comida, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem emprego, não tem família, não tem seus sonhos realizados. Coitado dessa pessoa. É por isso que entra em depressão, é por isso que entra em ansiedade. O Renato vai falar disso depois. É por isso que essa pessoa vive um estado de caos. Por isso que na sociedade de hoje essa pessoa se mata. Entra em depressão, não sai de casa. Uma multidão sem pastor. Ovelhas sem pastor. Não vem Cafarnaum, ninguém que se compadecesse dos perdidos que sofriam com o pecado e suas consequências. E isso deixa Jesus com um sentimento de compaixão. Ele se sente incomodado com esse estado. Os discípulos de Cristo têm a missão de conduzir o mundo perdido até Jesus, assim como o pastor tem a missão de conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes. Em Marcos 16:15, Jesus deixa claro para nós a responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Porque elas estão sem pastor. Elas precisam de um pastor. E quem vai apresentar o pastor Jesus Cristo para elas, se não formos nós? Esse Evangelho não deve ser pregado de forma descompromissada, mas de fato aqueles que estão desamparados e aflitos, que estão perdidos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E por fim, meus queridos, caminhando para a finalização da mensagem, Jesus ele reconhece que há muito a ser feito e outros precisam começar a trabalhar em prol desse reino. É muita coisa. Tem muito trabalho. Lá em Curitiba, os irmãos devem conhecer, com certeza, temos a primeira Igreja Batista de Curitiba. 18 mil membros, meus irmãos. 18 mil membros na primeira Igreja Batista de Curitiba. A PIB Curitiba está hoje espalhada na cidade de Curitiba e região metropolitana de uma forma extraordinária. Eles estão atuando em vários lugares que a gente nem vê. Tem prédios ou trabalhos da PIB Curitiba espalhados por toda Curitiba e região metropolitana. Meus irmãos, é muito trabalho. Eu não sou da PIB Curitiba, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Só em ação social, com a burocracia que existe no nosso país para você desenvolver um trabalho de ação social, é muita coisa. É muita coisa. Não é assim, eu estou a fim de fazer, vou lá e faço. No nosso país não é assim que funciona. Você tem que ter um monte de documentação, de legislação que precisa ser atendida para você conseguir desenvolver. Tem muito trabalho a ser feito em nível burocrático, em nível de ação mesmo, de você estar atuando ministerialmente. Estou falando aqui de uma mega igreja como a PIB Curitiba. Mas poderia falar da nossa igreja local, a Igreja Batista Ágape. Uma das nossas congregações está lá na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. E no sábado de manhã nós atendemos, em média, 45 a 50
juniores e adolescentes, meninos, num projeto de futebol que nós temos lá. Parece algo simples, meus irmãos. Tem que fazer lanche, fazer um devocional e botar aqueles meninos para jogar futebol na cancha que a gente tem lá. Parece algo simples, meus irmãos. Nós temos 3 voluntários hoje atuando nesse projeto. 3 voluntários da nossa igreja local. Cansados. É muito trabalho. 3 que atuam só no sábado lá com esses jovens e adolescentes. Só que nós não temos voluntários hoje para acompanhar essas famílias durante a semana. Para alcançar o pai e a mãe desse jovem e adolescente que está indo lá. É muito trabalho, meus queridos. É muito trabalho. Não tem pastor sozinho que aguente fazer todo o trabalho que uma igreja... E olha que eu estou falando de uma igreja pequena. Nossa igreja tem uma média de 200 membros, se juntarmos as nossas 3 congregações. 200 membros. Não é uma igreja grande. Mas nós já temos um trabalho grande sendo feito no sábado e não temos voluntários para atender. Creio que Barão de Taquara vive algo semelhante em muitos dos seus trabalhos também, porque essa é uma realidade da igreja. Jesus já diagnosticou isso lá atrás. Essa é uma realidade da igreja. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não temos como viver o propósito da igreja se não temos trabalhadores para exercer, junto com a igreja de Jesus, esses propósitos. Jesus sabe que Ele é o Senhor que detém todo o poder, Ele é soberano sobre toda a humanidade. Contudo, Ele dá uma responsabilidade a nós para sermos cooperadores na obra de salvação. 1 Coríntios 3, 9 e 10. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Mesmo Ele sendo o Senhor soberano, Ele nos convida, Ele nos chama a cooperarmos com a obra do reino e a levarmos como igreja a palavra do Evangelho. Como igreja adorarmos o seu nome, como igreja nos edificarmos mutuamente, como igreja proclamarmos a missão. E é por isso que ele usa a metáfora do campo, o qual já está maduro e pronto para a colheita. Contudo, são poucos trabalhadores. E o tempo passa e essa colheita, meus queridos, se não for recolhida, ela vai morrer. Algumas vezes, nessa minha caminhada com a igreja, o timing perdido, gente, a gente perde às vezes tantas pessoas que poderiam ter sido alcançadas ali por causa do timing. Nós vivemos isso agora como jovens no retiro, né? Tivemos o retiro em fevereiro, né? Um monte de gente animada, empolgada. A juventude volta, como é normal, né? A juventude volta parecendo que eles tiveram ali uma experiência arrebatadora com o Senhor ali e nunca mais serão os mesmos. Só que, meus queridos, se não tem um acompanhamento posterior a retiro, meus queridos, se não aproveita aquele timing para fazer um trabalho, não dá. Só que nós somos poucos também voluntários no trabalho de jovens, não deu conta. E muitos ali perderam o timing. E hoje nem no grupo de jovens estão indo mais. Saíram. Porque perdemos o timing. Porque são poucos. Era muito jovem, pouco voluntário para atender aquele número de jovem adolescente que estava lá no nosso retiro. Como que a gente dá conta, meus queridos, sendo tão poucos, atuando junto com o Senhor da Seara para colher esse campo que está fértil, só esperando os trabalhadores para trabalharem nessa colheita? É responsabilidade dos discípulos de Cristo formarem outros discípulos, os quais contribuirão para que a obra do Mestre continue a se desenvolver. É o Senhor quem chama, mas é a igreja quem tem o dever de preparar e encaminhar os líderes para a missão do reino de Deus que lhes foi designada. E quando eu falo de igreja aqui, meus queridos, eu falo da comunidade dos salvos, é a comunidade. São todos que estão aqui sentados nesses bancos, que estão acompanhando nas redes. Todos nós somos a igreja de Jesus, e é nossa responsabilidade individual, inclusive. Meu papel como parte da igreja de Jesus é formar pessoas para que continuem trabalhando no reino. Papel da minha esposa, papel do Renato, e de todos os demais aqui que compõem a igreja do Senhor Jesus. Não só a igreja batista de Taquara, a igreja do Senhor Jesus. É nosso papel. Essa é a ideia de edificação mútua. Não é só um dando e formando, mas a comunidade num aspecto mútuo, formando pessoas para que continuem a proclamar o reino. Quem já se tornou um discípulo de Cristo, quem já tem a certeza no coração testificada pelo Espírito Santo, deve vivenciar essa experiência de mutualidade, de formar pessoas e ser formado por pessoas. E nesse processo mútuo se desenvolver e desenvolver outro.
Pelo menos é assim que eu vejo o discipulado. Discipulado não sou eu dando apenas algo para alguém, mas juntos, num aspecto... Porque discipulado não é conhecimento intelectual, meus irmãos. Discipulado é essa caminhada de você partilhar a sua vida com o outro, ele partilhar a vida dele com você e juntos crescermos na graça de Jesus e juntos praticarmos a missão. A nossa vida de igreja seria mais leve se isso fosse vivenciado no nosso cotidiano, de forma natural, orgânico, não algo imposto, mas algo natural. Sabendo que somos todos parte desse corpo maravilhoso que é a igreja de Jesus Cristo. Ser cristão, portanto, é muito mais do que um culto dominical. É muito mais do que a conferência Link. Ser discípulo de Jesus envolve muito mais do que se envolver nos eventos da igreja, do que uma oração antes de dormir, do que uma leitura rápida da Bíblia. Envolve muito mais do que isso, meus irmãos. Envolve relacionamentos profundos. Falamos ontem sobre relacionamentos superficiais. Vida com Deus é um relacionamento profundo com Deus. É um relacionamento profundo com pessoas. E esse relacionamento vai machucar, já adianto, meus queridos, porque lidar com pessoas machuca a gente, machuca o outro, mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece. É assim que a gente vai se tornando um corpo. É no meio de feridas, é no meio de alegrias, tristezas, sufoco. Às vezes vontade de desganar alguém, acontece, é natural. Que atira a primeira pedra é quem nunca ficou com vontade de desganar algum irmão em Cristo. Não tem como, é isso, acontece. Mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento de amor e olha, eu quero estar contigo. E nós vamos juntos, e nós vamos caminhar juntos. É isso que é ser igreja e é assim que a gente vai cumprindo o nosso propósito de igreja. Me deram aqui o desafio de falar de vivendo o propósito de Deus. Não temos como viver o propósito de Deus sem nos relacionarmos, meus queridos. Nosso Deus é relacional. Na eternidade Ele era relacional, Pai, Filho e Espírito. E Ele nos criou para sermos relacionais. Como vamos viver esse propósito sem sermos uma igreja que se relaciona com Ele, conosco, entre nós e com a comunidade que nos cerca? Não tem como. E são relacionamentos profundos. Jesus ensinou isso para nós. E nós devemos viver isso como igreja. Só que para isso a gente tem que sacrificar algumas coisas. Romanos 12 diz que o nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, dando a entender que algo dentro de nós precisa morrer para que nós vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não matarmos o nosso eu, nós não vamos conseguir viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é esse relacionamento profundo de comunidade, que é esse relacionamento profundo com o Senhor, que é esse relacionamento profundo com a igreja e a comunidade que a cerca. Precisamos sacrificar aquilo que nos tem impedido de viver essa vida de igreja de forma integral. Os discípulos de Cristo são chamados a irem para as ruas, pregar, ensinar e curar os aflitos e desamparados. São chamados a terem compaixão daqueles que estão perdidos, como ovelhas sem um pastor, porque sabem quem é o seu pastor e devem apresentá-lo àqueles que estão sofrendo. São chamados a formarem outros discípulos de Jesus, outros membros desta igreja, para que perpetuem o legado do Mestre e contribuam para a proclamação do reino de Deus neste mundo que tanto nos perturba, tanto sofre as angústias do pecado. Quero orar com vocês, depois disso passar a palavra ao pastor André. Feche os seus olhos, quero orar com a igreja do Senhor, que se reúne aqui na Batista de Taquara. Senhor, são tantos desafios, Pai, que nós vivemos como igreja. São tantos desafios que nós vivemos como povo do Senhor. Pai, existe um bicho dentro de nós chamado ego, que nos impede de vivermos com plenitude aquilo que o Senhor tem designado a nós como igreja, Pai. Quando nós olhamos para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu me constranjo, Pai. Porque eu vejo um homem que não teve receio de sacrificar o seu conforto, sacrificar aquilo que era cômodo para si mesmo, mas que olhava para as necessidades que o cercavam e era um inconformado. E nessa inconformidade ele não conseguia permanecer ali, simplesmente observando como um espectador do sofrimento, mas ele queria sair dessa zona de conforto e resolver o problema do sofrimento, Pai. Eu olho para um Jesus que olhou aqueles discípulos e teve compaixão deles também. Eles precisavam do Senhor. Me lembro daquele texto, quando os discípulos, diante do convite de Jesus para aprenderem a perdoar, falaram: Senhor, aumenta a nossa fé.
Jesus olha para discípulos que têm dificuldade de perdoar. Porque é difícil, Senhor, é difícil vivermos como o Senhor viveu e nos constrangemos diante da presença de Jesus. Mas com esse constrangimento, Pai, não queremos permanecer passivos. Não queremos nos conformar a essa realidade, mas nos inconformarmos a ela e pedirmos que o Teu Espírito Santo possa realizar aquilo que talvez o nosso intelecto não esteja conseguindo realizar. Aquilo que as nossas emoções não estão conseguindo realizar. Que o Teu Espírito Santo transforme cada um de nós. Quebrante o nosso eu e nos ajude a ir para as ruas. A no lugar em que estamos, vivermos a compaixão, a graça, a misericórdia. A olharmos para aqueles que sofrem as consequências do pecado e não permanecermos parados, mas de alguma forma levantarmos as nossas mãos, as nossas orações, o nosso espírito ao Senhor e clamarmos por misericórdia. E levarmos a misericórdia, anunciarmos a salvação que há em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos igreja, nos ajuda a adorarmos a Ti, nos ajuda a nos edificarmos, nos ajuda a vivermos a missão, nos ajuda a vencer as barreiras que nos impedem, nos ajude a proclamar o Evangelho, para que Cristo Jesus seja glorificado, para que o reino dele se espalhe de forma extraordinária aqui no Rio de Janeiro, lá no Paraná, de onde viemos e onde mais a igreja de Jesus se reúne, para que o reino de Deus cresça. O reino de Deus cresça e com ansiedade aguardamos que esse reino se consuma quando ele voltar em glória. Nos ajuda a sermos igreja, para a glória do Senhor Jesus.